hipérbole, ok? Ok. Ironia. E a ironia? Ah, garoto, eu sei que você é chegado no ironia. Olha, a ironia é incrível, sabe? Agora o pessoal estudando. Ah, tu tá estudando sem edital aberto, aí você vai responder ironicamente. Você vai dar uma resposta irônica, eu sei, eu conheço você, eu conheço meu aluno, você vai dar uma resposta irônica, vai, você tem que dar uma resposta. Ah, vai estudar sem edital aberto? Ah, tu só vive estudando. Dá aquela respostinha irônica para ele, né? Para ele entender, para ela entender quem é você. Você é aluno CEPEM, cara, você denota responsabilidade, você denota sonho, você denota paixão por estudar, cara. Você está com os melhores. Se você está com os melhores, você é o melhor. Entenda, se você está com os melhores, se você está com... Eu estou dizendo a você, você está com os melhores. Se você está com os melhores, você é o melhor, cara. Sim, você é o melhor, você é CEPEM. Tá? Vamos lá. Na ironia consiste na inversão de sentido. Afirma-se o contrário do que se pensa, visando a sátira, visando a ironia, visando o humor, visando a ridicularização. Isto é uma ironia. Garoto, isto é uma ironia. Sim, é uma ironia. Quer ver? Lembra do filho da vizinha? Virou bandido. Aí a outra diz: de qual ministério? Garoto, isso é uma ironia boa, cara. Que ironia, é esta ironia que eu tô falando, cara. É essa ironia, olha pra mim, olha só, cara. Você tem que ser uma pessoa inteligente. Isso chama-se humor inteligente. Isso, a ironia, ela denota humor. Sim, se perguntar na charge qual é a relação de humor, você vai falar a ironia. A ironia permite esta relação de humor. Lembra do filho da vizinha? Sim, aquele que virou bandido. Sim, ele virou bandido. De qual ministério? Sim, de qual ministério? Porque, na verdade, denota-se a ideia de que, normalmente, as pessoas que estão em algum campo político, elas podem, infelizmente, passar a mão no que é da gente. Sim, então traz uma relação irônica, tá? Então fica ligado, fica conosco, porque ficar conosco significa dizer que tu vai ser aprovado. Cara, eu quero ir para a tua formatura, cara. Vê só, eu preciso ir para a sua formatura, você precisa me conhecer, tá? Você precisa conhecer lá o CEPEM. E aí eu digo a vocês, preste atenção, o CEPEM está em todo lugar, o CEPEM está no presencial, o CEPEM está no online, o CEPEM está nas apostilas. Acredita, compra teu sonho. O seu sonho é a nossa motivação. Essa é uma frase do professor Everton Mota que diz a toda a equipe, olha só, o sonho daquele garoto, o sonho daquela garota, o sonho daquele rapaz, o sonho daquela garota, o sonho daquele senhor, daquela senhora é o nosso sonho. Então, por isso que nós focamos isso para vocês, tá? Então vamos lá, preste atenção, vamos entender essa relação aí depois da ironia, tá? Agora vamos para as figuras de sintaxe. Figuras de sintaxe, na verdade, são as que mais aparecem na prova da UPE-NET. Prova da PM de Pernambuco. Sim, você que está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você é o nosso futuro. Você é o futuro policial, a futura policial que estará conosco, estará aqui no pelotão de frente. Você estará aqui no nosso pelotão, pelotão CEPEM. Tá? Eu sou o professor Augusto César Freire, segue lá, tá? @CEPEM, professor Everton Mota, Freire Guto, tá certo? Figura de sintaxe, vamos lá conosco, preste atenção. As figuras de sintaxe também chamadas de figura de construção. Figuras de construção. Rufem os tambores. Figuras de construção. Essas figuras de construção, o texto nem sempre é organizado conforme as normas de sintaxe. Às vezes ocorrem alguns desvios sintáticos que alteram a estrutura convencional de uma oração. Olha para cá, gente. A ideia, preste atenção. Na verdade, a estrutura convencional de uma oração, de um período, é sujeito, verbo e complemento. Esse aqui nós chamamos de ordem direta. Esta ordem direta é a estrutura convencional de uma oração, tá certo? Mas qualquer posição fora dessa relação
Por exemplo, verbo, complemento e sujeito, ou complemento, verbo e sujeito, ou ainda complemento, sujeito e verbo. Isso aqui é chamado de ordem indireta, certo? Ordem indireta. E eu quero que vocês observem essa relação, porque é essa relação que nós vamos trabalhar nas figuras de quê? De linguagem, tá certo? Então, olha só, preste atenção. Nas figuras de sintaxe, o texto nem sempre é organizado conforme as normas de sintaxe. E as normas de sintaxe trazem essa relação aqui, ó, da ordem direta, sujeito, verbo e o quê? E complemento, tá? Quando sai desta ordem, nós temos aí, nada mais, nada menos, que uma inversão, ou chamado também de hipérbato, figura de construção, figura de sintaxe. Veremos agora. Nós temos aqui o seguinte, a música Águas de Março, do Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia e uma matita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira. Observe que há uma repetição do mesmo verbo ser. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. Não vou cantar não, porque fica ruim, né? Mas vamos lá, essa repetição aí, tá certo? Essa repetição, observe essa repetição. O que é que acontece? Essa repetição, observe que ela traz, a oração começa com o verbo, está fora da ordem direta, está na ordem inversa, pelo amor de Deus. Nós vamos observar essa inversão como uma figura de construção, figura de sintaxe. Primeira figura de sintaxe que nós vamos ver aí é o anacoluto. Eita, anacoluto! Grava aí, grifa aí, meu amigão, anacoluto. Anacoluto é a mudança da construção sintática no meio da frase, ficando alguns termos desligados do resto do período. Exemplo, esses alunos da escola não se pode duvidar deles. O Alexandre, as coisas não lhe estão indo muito bem. Olha só, a expressão esses alunos da escola deveria exercer a função de sujeito, mas observe que há uma vírgula, há uma interrupção dessa frase, e essa expressão fica à parte. Neste caso, se está à parte, não exerce mais nenhuma função sintática. Anacoluto é quando há uma mudança da construção sintática no meio da frase. Então, essa interrupção na sequência lógica do pensamento é chamada de anacoluto. E o anacoluto deve ser usado com finalidade expressiva em casos muito especiais. Em geral, deve-se evitá-lo, só em casos literários. Esses casos literários são casos que a gente precisa restabelecer. Isso é chamado de anacoluto, tá? Então, anacoluto é nada mais, nada menos, deve ser usado como finalidade expressiva em casos muito especiais. Então, eu só devo usar um anacoluto se for uma situação muito extraordinária. Hipérbato, inversão. O hipérbato, ou também chamado de inversão, é o que eu acabei de falar da ordem direta e da ordem indireta. É quando uma oração, tá, um período, ela vem aí numa ordem indireta. É a inversão da estrutura frásica, da estrutura da frase. É a inversão da ordem direta dos termos da oração. Exemplo, ao ódio venceu o amor. Na ordem direta seria o ódio venceu o amor venceu ao ódio. Deixa eu dar uma dica a você. Dica. Se é dica, você precisa olhar para mim. Dica, olha só, preste atenção. A oração começou com preposição de, em, para, ou ainda nesta, que é a contração prepositiva, não é? Nesta, nisso. Olha só, nisso é nada mais, nada menos que em mais isso. Temos uma preposição. A oração começou com preposição, ela na verdade é um hipérbato, é uma inversão. Sim, é uma inversão, quer ver? Olha, de tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto. Vinícius de Moraes,
soneto de fidelidade. Na ordem direta seria: serei atento ao meu amor antes de tudo e com tal zelo e sempre e tanto. Mas ele preferiu fugir dessa expressão e colocar lá, começar com fora do sujeito, do sujeito, verbo de complemento. Quando isso ocorre, nós temos aí um hipérbato, nós temos um exagero. Desculpa, exagero não, uma inversão. Tá? Anáfora. Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no início de várias frases, criando assim um efeito de reforço e de coerência pela repetição. A palavra é colocada em destaque, permitindo ao escritor valorizar determinado elemento textual. Exemplo, isso aqui é um poema de Drummond. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Você é cepém, cara. Você é faca na caveira. Então, olha só, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, olha a repetição, se você, essa repetição no início de uma frase é chamado de quê? Anáfora. Figura de linguagem, anáfora, figura de construção, figura de sintaxe. Depois eu tenho outra figura chamada de polissíndeto. Eu não falei polidense, eu falei polissíndeto. Pelo amor de Deus, não é um polidense, mas é o polissíndeto. E o que é o polissíndeto? Polissíndeto é uma figura caracterizada pela repetição de um mesmo conectivo. Também pode ser chamado de síndeto. Síndeto. É, figura de linguagem, FGV já usou. Síndeto é quando eu tenho a repetição de duas conjunções, sabia? A conjunção e a conjunção nem. Isso é um polissíndeto. Olha só, isso é um polissíndeto. E nem, a repetição. E ele chegou e fez isso. Por exemplo, vamos lá. Rafael chegou e tomou banho e preparou seu material e ficou à frente do computador e ligou o computador e acessou o site do CEPEM e assistiu a aula do professor Augusto. Essa repetição exagerada, exacerbada de isso é chamado de polissíndeto. Sim, polissíndeto. Falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola e tomba, e se espedaça e morre. Um fragmento de Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, o pai do simbolismo. Vamos lá, Olavo Bilac. Deus criou o sol e a lua e as estrelas e fez um homem e deu-lhe inteligência e fê-lo chefe da natureza. Olha, isso é polissíndeto, também chamado de síndeto. Polissíndeto, observe que tem a repetição desnecessária aí de i. Lembrando que também pode ser o nem, tá? Ela nem fez isso, e nem aquilo, e nem aquilo outro, e nem mais isso, e nem aquilo outro, e nem. Isso é polissíndeto, tá? Nós temos agora o assíndeto. Assíndeto é uma outra figura caracterizada pela ausência das conjunções. Quando não houver a conjunção, ela é assíndeto. Já ouviu falar em oração coordenada assindética? Já ouviu falar em oração coordenada assindética? Oração coordenada assindética. Uma oração coordenada assindética, pegar uma frase bem famosa: cheguei, vi, venci. Júlio César, imperador. Olha só. Eu tenho aqui uma oração, duas orações, três orações. Oração coordenada assindética, por quê? Porque, na verdade, não há conjunção ligando uma oração à outra. No lugar da conjunção, nós temos o quê? Nós temos uma vírgula, um sinal de pontuação, tá? Então, o assíndeto é uma figura caracterizada pela ausência das conjunções ou de qualquer conectivo. Tem casas, tem roupa, tem amor, tem famílias. Vi, venci.
Júlio César, imperador romano. Então nós temos aí um assíndeto. Assíndeto é nada mais nada menos que a ausência de conjunções. Isso também é uma figura de linguagem. Nós temos agora a preferida. Ei, marca aí, pai. Preferida, Dali Boy. Essa aí, marca aí. Essa é a preferida da UPNet. Elipse zeugma. Olha para mim. Olha para mim. Sim, olha para mim. Preste atenção. Elipse zeugma. Figuras de linguagem, figuras de construção, figuras de sintaxe. Preferida pela banca UPNet. Para algumas bancas, elipse zeugma pode ser até a mesma coisa. Para a UPE, não. A UPE ela tem elipse é uma coisa, zeugma é completamente outra. Vamos entender. Na verdade, a elipse e zeugma elas fazem parte do mesmo princípio. Sabe, se fosse um remédio, era o mesmo princípio ativo, seria quase um genérico do outro. Mas nós temos algumas especificidades. Gostaram da palavra? Anota. Dali Boy, anota aí. Especificidades. Meu amigo, essa palavra você aprende aqui no CEPEM. Vem comigo. Olha só. Vem, Dali Boy. Preste atenção. Aí eu tenho o seguinte. Elipse consiste na omissão, omitir, esconder um ou mais termos de uma oração que podem ser facilmente identificados, tanto por elementos gramaticais presentes na própria oração, quanto pelo contexto. Exemplo, a cada um o que é seu. A cada um o que é seu. Ora, a cada um deve-se dar a cada um o que é seu. Por exemplo, quando eu tenho os sujeitos que nós chamamos de oculto, também chamado de elíptico, também chamado de desnencial, também chamado de implícito. Esse sujeito oculto ou sujeito elíptico, ele não aparece no texto, mas é facilmente identificado. Por exemplo, fomos ao shopping. Quem foi ao shopping? Nós, mas não tem nós no texto, mas é facilmente identificado. Isso é uma elipse, tá? Então, olha só. Exemplo, tenho 2 filhas, um filho, e amo todos da mesma maneira. Houve a omissão do pronome eu. Temos 2 filhas. Ou melhor, tenho 2 filhas. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho um filho. E amo todos da mesma maneira. Houve a elipse, a omissão de um pronome. Toda vez que se omitir um termo, tá? Numa oração que pode ser facilmente identificado, eu tenho uma coisa chamada elipse. E o que é zeugma? Zeugma é nada mais nada menos, ocorre quando é feita a omissão de um termo que já foi mencionado anteriormente. Ele gosta de geografia, ponto e vírgula, eu de português. Acreditem, o zeugma é muito importante. A elipse também, principalmente para questões de pontuação. A UPE, quando não cobra como figura de linguagem, pode cobrar como pontuação. E você precisa saber direitinho dessa relação, tá? Então vejam só. Ele gosta de geografia, eu de português. Eu o quê? Eu gosto de português. Na casa dela só havia móveis antigos, na minha só móveis modernos. Zeugma aí é o verbo haver, não é isso? Preste atenção. Ela gosta de natação, eu gosto de vôlei. Ela gosta de natação, eu gosto de quê, gente? Eu gosto de vôlei. No céu há estrelas, na terra você. Boa, anota aí, boy. Diz a ela. No céu há estrelas, na terra você. Que coisa linda, né? Olha só, pessoal. Preste atenção. O que é que nós temos aqui, ó? Preste atenção. Nós temos uma relação de zeugma. Zeugma é quando eu omito um termo que já foi anteriormente dito, tá certo? Eu omito um termo que já foi anteriormente dito. Nesse caso, nós temos uma relação zeugmática, uma relação de zeugma. Agora tem uma coisa chamada... Nós temos uma coisa chamada silepse, desculpa, não é? A silepse. A silepse, na verdade, o que é que acontece aqui, ó? A silepse é nada mais, nada menos que uma relação que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Na silepse. A silepse, preste atenção na silepse. A silepse, ela a silepse, ela pode ser silepse de gênero, ela pode ser silepse de
silepse de gênero, de número e de pessoa, tá? Ela é o que nós chamamos de silepse, tá certo? Então, essa silepse é o que nós vamos entender aqui, preste atenção, tá? Essa silepse é mais uma figura de linguagem, de construção, que você precisa ter muito cuidado com ela, muito cuidado. A silepse é a concordância que se faz com um termo, preste atenção, que não está expresso no texto, mas sim com a ideia que ele representa. É uma concordância que se faz com um termo oculto, facilmente subtendido. E há 3 tipos de silepse, preste atenção. Nós temos 3 tipos de silepse. Silepse de gênero, silepse de número, tá? Silepse de número, tá? E silepse de pessoa. Vamos entender primeiro a silepse de gênero, tá certo? Depois vamos ter a silepse de número e depois a silepse de pessoa. A de gênero, gênero é masculino e feminino, você já sabe, não é isso? Gênero é masculino e feminino. Ocorre a silepse de gênero quando a concordância se faz com a ideia que o termo comporta. Vamos ver o exemplo? Vossa Excelência está preocupado. Nesse exemplo, o adjetivo preocupado concorda com o sexo da pessoa, que nesse caso é masculino, não tem um termo Vossa Excelência. Eu tenho uma silepse aí. A bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com calor intenso. Nesse caso, o adjetivo bonita não está concordando com o termo Porto Velho, mas com que pertence ao gênero masculino, a palavra Porto Velho, mas com a ideia contida no termo, que é no nome de cidade. Então nós temos aí, preste atenção, tá? Nós temos aí uma silepse de gênero. Temos mais, preste atenção, tá? Nós temos mais. Silepse de número. A silepse de número, preste atenção no que acontece na silepse de número. Na silepse de número, os números são o singular e o plural. A silepse de número ocorre quando o verbo da oração não concorda gramaticalmente com o sujeito da oração. Mas não concorda com a palavra, mas concorda com a ideia. A procissão saiu, andaram por todas as ruas da cidade de Salvador. O povo corria e gritavam. Ora, como é que o povo corria e gritavam? Porque, na verdade, o corria concorda com o povo e gritavam está se relacionando o quê? As pessoas que estavam ali. A ideia de pluralidade que representa a palavra povo. Isso é uma silepse de número. E, por fim, eu tenho uma silepse de pessoa. A silepse de pessoa são as 3 pessoas gramaticais, a primeira, a segunda e a terceira. E essa silepse de pessoa ocorre quando o verbo não concorda com o sujeito da oração, mas sim com a pessoa que está inscrita no sujeito. O que não compreendo é como os brasileiros persistimos em aceitar essa situação. Peraí. O que não compreendo é como os brasileiros persistimos, desculpa. Quem persistimos? Nós. Ele está se colocando também. Então ele está se colocando como brasileiro. Os agricultores temos orgulho de nosso trabalho, ou seja, ele está falando dos agricultores e ele também se coloca como agricultor. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Machado de Assis escreveu isso. Dizem que os cariocas, na verdade, nós somos, ele se coloca também como o que, gente? Como carioca, tá certo? Bem rápido, preste atenção, você viu, acabou de ver as figuras de linguagem, essas figuras aí, principalmente as figuras que mais caem na prova da UPE. Olha, gente, como eu falei a vocês, aqui o trabalho é sério, aqui é nada mais, nada menos que pegar no pesado. E para pegar no pesado, a gente tem isso aqui, ó, para pegar no pesado. Agora é a hora, sabe de quê? Agora é a hora de pegar no pesado, pai. Agora é a hora de pegar no pesado, enfrentar a banca, a UPE-NET. Vamos enfrentar essa gota. Para você enfrentar essa gota aqui, você tem que fazer CEPEM, cara. Você tem que fazer CEPEM. Fazer CEPEM significa o quê? Preste atenção. Significa a certeza de que você será aprovado. Olha, gente, nós temos um grupo aqui de professores muito importante. Certo? Nós temos um grupo de professores, aqui, preste atenção, eles são nada mais, nada menos, especialistas em concurso público. Somos especialistas em concurso público, fazer o quê, cara? Fazer o quê? Somos especialistas e essas especialidades estão todas reunidas onde? CEPEM, concursos públicos, então, que também está na capital do Nordeste, né? Nós estamos também na capital do Nordeste. A capital do Nordeste, vocês sabem onde é a capital do Nordeste. Ali na Corredor do Bispo, tá certo? Por trás do anexo da passarela do Shopping Boa Vista.
Então, nós também estamos lá, certo? Então, nós chegamos à capital do Nordeste. E agora vamos pegar no pesado, porque agora é hora de pegar no pesado e enfrentar o quê, galera? Enfrentar o PNET, tá certo? Se vamos enfrentar o PNET, preste atenção. Significa dizer, tá? Que nessa representação da UPNet, tá certo? Olha só, preste atenção. Vamos entender agora essa relação aí da UPNet, tá? Bem, como vocês bem sabem, é hora da gente fazer o seguinte. É hora da gente dizer para que a gente veio, tá certo? Tem que dizer para que a gente veio. Sempre temos que dizer para que a gente veio. E a gente veio para quê, gente? Para ser campeão. Para ser nada mais, nada menos que o quê? Para ser, na verdade, para sermos aprovados no concurso da Polícia Militar de Pernambuco, tá certo? Então, vocês precisam vir conosco, tá certo? Essa é uma exigência que a gente faz, tá certo? É uma exigência que a gente faz, tá? E para que vocês possam vir, tá? Para que vocês possam vir, que vocês realmente, vocês aprendam de verdade, vem conosco, vamos entender essa situação aqui. Vamos lá. É hora de pegar no pesado. Primeira questão, a questão da UPE. Essa questão da UPE é uma questão que você precisa compreendê-la. E aí, nessa compreensão, quero que vocês entendam isso aqui, ó. Preste atenção. Em qual das alternativas abaixo, tá? Em qual das alternativas abaixo, o autor se utilizou de um termo que indica a existência de uma metáfora? Vocês viram conosco o que é metáfora. Metáfora é nada mais, nada menos que a comparação de um termo, preste atenção, a comparação, preste atenção. Metáfora é nada mais, nada menos que a comparação de um termo com outro, sem um elemento comparador. Certo? Comparativo. Vamos lá. Quem já viveu 6 décadas ou mais? Letra B. São Paulo chegou sim onde deveria ter chegado. Letra C. Maria Fumaça, o nosso antigo trem, lá vem. Das baratinhas dos fordecos velhos que deixavam o vovô vidrado. Quase 500 anos de incomum progresso. A pergunta que se faz. Preste atenção conosco. Vamos entender. Qual delas há uma existência de uma metáfora? Se existe uma metáfora, preste atenção. Se existe uma metáfora, essa metáfora é um elemento comparativo, ela tem uma comparação, tá? Você não pode negar que é essa comparação. Só que essa comparação, ela de fato não tem o elemento comparador. E se não há o elemento comparador, tá? Se não há o elemento comparador, você vai observar quais são as relações lógicas existentes em cada uma delas aqui, tá? Então vamos lá, o que é que você diria aí nessa questão? Quem já viveu, ele quer a existência, o termo, o autor se utilizou de um termo que indica a existência de quê, gente? A existência de metáfora. Se você, na verdade, vai ter que dizer a metáfora, vamos lá, vamos compreender. Quem já viveu 6 décadas ou mais? Qual seria a metáfora nessa questão? Tá? Qual seria a metáfora nessa questão? Quem já viveu 6 décadas ou mais, São Paulo chegou sim onde devia ter chegado. Maria Fumaça, o nosso antigo trem, lá vem. Das baratinhas, olha para aí que coisa linda, das baratinhas, né? Das baratinhas, tá? Das baratinhas dos fordecos velhos que deixavam o vovô vidrado. E aí, gente? Vamos lá? Arrisquem, pelo amor de Deus, tá? Quase 500 anos de incomum progresso. O que é que você diria aí? Preste atenção. Qual deles vocês acham que há uma existência de uma metáfora, tá? Qual a existência de uma metáfora e por que essa metáfora, tá? Se você acha que metáfora é a relação de semelhança subentendida sem conjugação da palavra comparativa, então, por exemplo, a gente só tem um elemento aí que tem um elemento de metáfora aí. Qual deles? Quem já viveu 6 décadas ou mais não tem metáfora. Letra B, também nós não temos uma metáfora. Na letra C, nós não temos uma metáfora. E na letra E também nós não temos uma metáfora. Mas na letra D, ele tem uma comparação de 2 termos sem uso de conectivo. Das baratinhas dos fordecos velhos que deixavam o vovô vidrado.
Então, nós temos aí, presta atenção, esse assunto é muito cobrado pela UPE, muito cobrado. Eu tenho aí uma metáfora dos elementos das baratinhas, dos fordecos velhos, dos Fords, os carros velhos, que deixavam o vovô vidrado. Aí sim eu tenho uma relação metafórica. E esta relação metafórica, ela está aí porque não tem um elemento comparativo, não é? Tanto a baratinha quanto os fordecos, baratinhas como os fordecos velhos que deixavam o vovô vidrado, essas relações de comparação. É a letra D, a primeira questão. Mas a segunda, parece que a segunda vocês vão achar mais fácil nessa segunda questão. Essa segunda questão, ela traz o seguinte, preste atenção. Um vocábulo empregado em sentido figurado está destacado em... Opa, ele quer o sentido figurado. Olha só, um vocábulo empregado com sentido figurado está destacado em... Na lateral estava escrito, carrego todo tipo de tralha e carrego um sonho dentro de mim. Letra B, era uma carroça mineira, pois ostentava uma bandeira de Minas. Ele quer as palavras que estão destacadas, tá? Quantas páginas esse belo objeto tinha iluminado em noites do pós-guerra? Agora eu ia vender os livros para um sebo. E letra E, comprei a luminária desse filósofo ambulante. Olha só, gente, preste atenção. Se você observar direitinho, só tem um elemento aí que carrega um sentido figurado. Eu carregar tralha, beleza, mas carregar sonho é um elemento figurado. Sonho é um sentimento. Sonho é uma relação figurada. Então nós temos aí bandeira não, bandeira está aí como uma relação denotativa, objeto está com uma relação denotativa, sebo é um lugar onde vende livros antigos, tá? Vende usados, tá certo? É uma livraria de livros usados, então sebo existe, é um elemento denotativo. E a luminária também é um elemento denotativo. O único que tem aí um elemento conotativo é a palavra sonho. Sonho é um sentimento, então essa estava na cara, letra A é a questão. Tá? Mas tem uma relação que a gente precisa observar, tem a questão 3. Assinala a alternativa em que consta palavra empregada com sentido figurado. E aí ele não tem nenhuma palavra sublinhada, você vai ter que trazer para a gente. Por exemplo, assinala a alternativa em que consta palavra empregada com sentido figurado. Estamos vivendo o maior individualismo. A necessidade da felicidade como objetivo e não como consequência provoca a criação de um mundo irreal. Não admitimos que somos apenas humanos. Não quero que o outro saiba a minha azeda verdade. Esquecemos o outro e tornamos o egoísmo um hábito. Qual delas consta uma palavra empregada no sentido figurado? Também está muito tranquila, muito fácil. Na letra A não tem nenhuma palavra empregada em sentido figurado, na letra B também nenhuma, na letra C muito menos, na letra E também não há um sentido figurado, mas na letra D eu tenho azeda verdade. Essa palavra azeda, ela traz uma relação completamente figurada, não é isso? A quarta questão é uma questão que ele pede uma comparação, um elemento comparativo. Comparação vocês já viram conosco, comparação é uma figura de linguagem, tá certo? É uma figura de linguagem, tá certo? Que ela traz é parecido com a metáfora, só que tem um elemento comparador. E nós vimos os principais conectivos aqui. Constata-se a ideia de comparação na seguinte passagem do texto. Um pouco maior do que os cartões comuns. Aqui estou para lhe prestar todos os serviços de que necessite. Caiu-lhe muito bem. Você já tem muitos paletós. Dê uma desculpa qualquer ao intrigado vendedor. Olha só, qual deles tem um elemento comparador? O elemento comparador parece-me que está implícito, mas tem um resquício dele aí. Na letra E, dê uma desculpa qualquer, não tem nenhum elemento comparativo. Você já tem muitos paletós, ele não está comparando nada. Caiu-lhe muito bem, também não está fazendo uma comparação. Na letra B, aqui estou para lhe prestar todos os serviços de que necessite. Também não há nenhum elemento comparativo, mas na letra A, um pouco maior do que os cartões comuns. Está comparando alguma coisa com os cartões comuns e você sabe por conta da expressão do que. Essa expressão do que traz uma relação comparativa. Quinta questão. A quinta questão também é uma questão interessantíssima, também de figura de linguagem. Consiste a definição, considerando a definição, assinala a alternativa em que a expressão destacada foi empregada em sentido irônico pelo autor. Há uma ironia aí no autor.
A voz do aeroporto de Congonhas anunciou clientes com necessidades especiais. Vamos lá. A voz do aeroporto de Congonhas anunciou clientes com necessidades especiais. Eu sei que aí há uma presença de um sentido conotativo, mas ele não quer qualquer sentido conotativo, ele quer o sentido irônico. Irônico. A voz do aeroporto de Congonhas anunciou clientes com necessidades especiais. Letra B. Para os que ainda não chegaram a ela, melhor idade é quando você chegaram. Está grifado. Letra C. Ou tendo atravessado a rua fora da faixa, arrepende-se no meio do caminho. Ele está perguntando se atravessado está no sentido irônico. E a letra D. Privilégios da melhor idade são o ressecamento da pele, a osteoporose, entre outras merdas. E a letra E. Outro dia, bem cedo, um jovem casal cruzou comigo no Leblon. Jovem? Vamos lá. Qual deles há uma relação de ironia? Vimos aqui que a ironia é quando você utiliza os elementos contrários para sustentar um argumento. Não é? A ironia muitas vezes é para sustentar um argumento. Você quer, de uma certa forma, imprimir uma relação contrária àquilo que já foi dito. Então vamos lá, preste atenção. Temos aí o seguinte, a voz do aeroporto. É uma figura de linguagem? É. Na verdade é um sentido conotativo. No entanto, não há uma relação irônica. Na letra B, para os que ainda não chegaram a ela, melhor idade é quando você chegar a ela, todo mundo vai chegar, não tem uma ironia. Agora, a letra D, privilégios da melhor idade, você traz como os privilégios. Você traz como ressecamento da pele e osteoporose em nome do Senhor Jesus junto com os anjos do céu. Digo amém? Amém. Na verdade, privilégios e ressecamento e osteoporose não são elementos comuns, não são elementos, é uma relação irônica contraditória. Já vimos a resposta da letra da quinta questão. Já na sexta questão, o que é que acontece na sexta questão? Na sexta questão, ele tem assim, ó, no trecho, preste atenção, no trecho, embaça-se um homem a si mesmo, tá? Embaça-se um homem a si mesmo. Nota-se um uso expressivo de pleonasmo, que no caso em questão configura-se pelo. O que é pleonasmo? Pleonasmo é a repetição desnecessária de um termo. Aí vamos lá, ele pergunta, embaça-se um homem a si mesmo. Como é que um homem embaça-se a si mesmo? O que é um pleonasmo? Pleonasmo é a combinação de ideias contraditórias para contrapô-las? Não. É a omissão de um termo subentendido para evitar repetição? Não. Repetição de uma mesma ideia em dois termos para enfatizá-la? Sim. Concordância ideológica de termos para uniformizá-los? Não. Comparação entre dois termos para estabelecer uma analogia? Também não. Na verdade, pleonasmo é a repetição de uma mesma ideia em dois termos para enfatizá-la. E a sétima questão, ela traz aí uma relação muito interessante. Com relação ao uso das figuras de linguagem, assinale a opção que apresenta um verso do poema no qual ocorre metonímia. Metonímia é a substituição de um termo por outro, né? Que a pena não quer escrever. Inunda a minha vida inteira. Gastei 1 hora pensando um verso, mas a poesia deste momento, e no entanto ele está cá dentro. Ora, eu tenho uma metonímia aí, gente, não sei se vocês perceberam, que a pena não quer escrever. Olha para cá, preste atenção. A palavra pena, tá? Ela está aí substituindo a palavra o quê? Caneta. Então, neste caso, eu tenho uma relação o quê aqui? Uma relação metonímica. Essa relação de metonímia, certo, pessoal? Essa relação de metonímia, ela é muito importante que você observe aqui, ó. Pena e caneta são nada mais, nada menos que uma metonímia. Eu substituí a palavra caneta pela palavra pena. Então, nessa relação, eu tenho uma metonímia, ok? Vamos lá. E a oitava questão? A oitava questão, eu tenho aí um grande texto aí. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Texto do grande Luiz Alberto de Camões, tá? Esse texto está publicado na literatura portuguesa através do Textos, um livro de Moisés Massaud, né, um dos grandes especialistas de literatura aqui no Brasil.
Assinale a opção que apresenta a figura de linguagem presente em todos os versos da estrofe do poema apresentado. Esse poema, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ele é um hipérbole, um eufemismo, uma antítese, uma alegoria ou uma ironia. Engraçado porque aqui nas alternativas ele trouxe antítese. Vamos lá, ele trouxe antítese, mas lembre-se que antítese é o jogo de palavras contrárias e paradoxo é a ideia. Ora, como é que algo dói e não se sente? É uma ideia. Como é que pode ser um contentamento? Dor que desatina sem dor. Eu tenho aí uma relação de absurdo. Nesse caso, eu teria um paradoxo. No entanto, a banca optou por trazer a relação de antítese. Lembrem-se de que antítese e paradoxo andam muito próximas. Lembrem-se de que antítese é o jogo de palavras opostas e paradoxo são ideias opostas. Ok? Ok. Então, nesse caso, eu teria uma antítese nessa relação. Tá certo? Bem, para terminar, nós temos a nona e última questão da noite. Nós temos aí nos trechos contribuinte... um texto de Machado de Assis, retirado de uma prova do Sebrasp. No trecho, contribuinte e eleitor, e posso ser paralítico, preguiçoso, morar fora, e tenho o direito de saber o que é que se lê nas câmaras. Percebe-se o uso do recurso estilístico denominado analogia, personificação, comparação, conotação ou ironia, não é? Olha, contribuinte e eleitor. E vamos ler lá da 13 e 14? Na 13 diz assim: posso ser paralítico, preguiçoso, morar fora e tenho o direito de saber o que é que se lê nas câmaras. Ora, posso ser até paralítico, posso ser preguiçoso, morar fora e tenho o direito de saber o que é que se lê nas câmaras. O que é que eu tenho aí? Eu tenho uma relação de analogia, eu tenho uma relação de personificação, uma relação de comparação, uma relação de ironia. Boa pergunta, boa pergunta. Preste atenção. O que é que nós temos aí? E aí, galera? Vamos entender? Vamos entender essa questão. Uma questão tranquila, uma questão do Sebrasp, tá certo? Mas é bom a gente ficar ligado, não é? E aí? O que é que vocês colocariam? O que é que vocês colocariam aí? Eu posso ser paralítico, preguiçoso, morar fora e tenho o que, gente? E tenho o direito de saber o que é que se lê nas câmaras. Se você não tem muita certeza, você pode fazer um processo, sabe de quê? Um processo de eliminação, tá? Ora, analogia não é essa relação, conotação não é uma figura de linguagem, conotação, na verdade, é o elemento figurado, tá? Personificação é quando eu dou características de pessoas, características humanas, ou a elementos inanimados ou irracionais. Comparação, há um elemento comparativo, tem que ter o comparativo, né? Por exemplo, como, parece que nem, não é? Mas eu tenho a ironia. Ora, eu posso ser paralítico, preguiçoso, morar fora. E eu tenho o direito de saber o que é que se lê nas câmaras. Eu posso ser qualquer coisa. Uma ironia que ele traz aí é que eu posso ser qualquer coisa, ou seja, até inútil, inválido. Mesmo assim, eu preciso saber o que é que se lê nas câmaras. E esse texto fala sobre justamente essa relação política. Então, nós temos aí na letra E uma ironia. Tá certo? Pois é, gente. Então, nós estamos encerrando nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje nós trouxemos essa ideia da nada mais nada menos do que da figura de linguagem. A figura de linguagem é uma expressão muito cobrada na prova da UPE. Sim, da UPE NET, exatamente. Lá para a prova de PM de Pernambuco. Polícia Militar de Pernambuco, uma instituição quase bicentenária. Certo? Então, eu quero agradecer a todos vocês, quero dizer que vocês precisam intensificar os estudos e para intensificar os estudos fica conosco, CEPEM, nos acompanha nas redes sociais, pois é, acompanha a gente nas redes sociais, no site www.cepem.com.br, temos o nosso WhatsApp 819-7310-5354, o nosso Instagram, sim, nosso Instagram,
@CEPEM, @professor.evertonmota e no YouTube, @professor Everton Mota. Sim, então na verdade, preste atenção. Na verdade nós temos aí, gente, preste atenção. Esses são os canais que você pode nos encontrar, tá? Para me encontrar, vocês podem encontrar aqui no próprio site do próprio CEPEM ou também no nosso Instagram, @FreireGuto, tá certo? E aí, gente, nós precisamos de fato criar essa relação de estudo. O edital vai vir e quando vir, você precisa estar pronto, você precisa estar atento, você precisa estar altivo, você precisa ser CEPEM, ok? Quero agradecer a vocês, sejam todos bem. Muito obrigado por tudo, tá? Deixa os comentários, vai na nossa página, faz a sua pergunta. Quer mais lives? Fica aí, ó, no CEPEM dizendo, quero mais live do professor Augusto, quero mais live do professor Augusto. Aí Rafael, ele vai nos organizando aqui. Rafael é o cara da live aqui, tá? Muito obrigado, pessoas, até mais. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Valeu!